Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 391. Então, Diálogo com as Sombras, Hermínio Corrêa Miranda, Teoria e Prática da Doutrinação, o tema, o Executor. E Hermínio Miranda, ele continua dizendo assim: quantos deles encontramos nos trabalhos de desobsessão? É natural os mentores espirituais permitir que esses irmãos compareçam aos trabalhos de desobsessão sérios, justamente para orientar, não vou dizer assim, orientar os encarnados, mas os mentores espirituais, eles permitem que esses seres compareçam aos trabalhos mediúnicos de desobsessão, justamente para mostrar que todos ali encontram-se sendo vigiados. Por isso, o melhor antídoto é a oração. É o orai e o vigiai, recomendado por nosso Senhor Jesus Cristo. São remunerados das maneiras mais engenhosas e diversas, as quais mais se ajustam à sua psicologia, aos seus vícios e às suas deformações. Veja bem, falando mal de forma nenhuma, gente. Isso é um estudo. Mas nós vemos um número enorme de executores em trabalhos de Umbanda, quando eles partem para as encruzilhadas. Muitas pessoas dizem assim: mas você é louco tocar nesse assunto, Luiz. Mas louco por quê? Alguém tem que comentar o que acontece ali nos bastidores que ninguém comenta. Pois esses executores, eles ali, mediante os encarnados, há um pacto entre eles e os desencarnados. Tanto é que os encarnados oferecem a eles bebida, cachimbo, carne e tudo mais. Mas, como já dissemos em outros vídeos, quem fuma é o médium, quem come carne é o médium, quem bebe a cachaça é o médium. Os espíritos, esses executores, eles apenas usufruem dos elementos energéticos, daquelas substâncias fluídicas, da bebida e dos alimentos ali em geral. E por conta disso, por conta desse pacto, por conta desses alimentos todos, eles saem em busca daqueles que eles têm ali em suas fichas registrado. É óbvio que esse trabalho, ele é todo preparado, programado pelos planejadores e entregue ao chefe das trevas, e o chefe das trevas entrega a responsabilidade aos executores. É natural que nem todos os espíritos que se servem
ali nos trabalhos de encruzilhada possui o mesmo quilate, possui o mesmo equilíbrio, a mesma personalidade de um executor, mas é preciso dizer que eles também executam aquilo o qual eles ali, mercadorias, comes e bebes, lhes são oferecidos. Por isso, há essa troca de energia. Então vejamos, já vimos o exemplo do sacristão, que era pago com suculentas refeições e vinhos deliciosos. Aos que são compensados com prazeres mais vis, com outros tipos de prazeres recompensados, outros são estimulados a atos de particular bravura, com vistosas condecorações ali naquelas praças públicas, mediante os chefes das trevas. Lá ocorre praticamente igualzinha que a terra, aqui na terra, quando os soldados todos batem continência aos seus superiores e principalmente ali se põe à disposição aqueles que se dizem chefes numa condecoração. Um deles me exibia com orgulho e frieza uma preciosa condecoração por um gesto de enorme dedicação à causa de seus mandantes. Olha quanta ignorância. Um desses executores exibia a Hermínio Miranda com orgulho e frieza uma preciosa condecoração por um gesto de enorme dedicação à causa de seus mandantes. Então veja, essa medalha eu a recebi por mérito próprio meu, por eu ter feito isso, feito aquilo, por eu ter realizado isso, realizado aquilo, de forma que, depois de tantas mil pessoas que eu executei, reconheceram a minha bravura e me condecoraram. Olha quanta ignorância. Empenhara-se em castigar sua própria irmã. Olha só para você ver. Ele empenhara-se em castigar a sua própria irmã. Por isso que ele foi condecorado. Porque ele castigou a própria irmã dele. Outro desses companheiros desarvorados deixou-nos uma das mais comoventes lições, escrita a princípio com as sombrias cores do rancor e depois com as luminosas tintas do amor e da emoção. Empenhara-se num processo tenebroso
e complexo de obsessões violentas ele empenhara, ele passou a fazer parte de um processo de obsessões violentas a serviço de um grupo que dispunha de vasto plano e a sua irritação a serviço de um grupo que dispunha de vasto plano de atividade. Ao manifestar-se, mal conseguia conter o seu ódio e a sua irritação. Revela sua elevada hierarquia, ridiculariza, debratera, ameaça, e disse um dos trabalhadores do Cristo. Você observa que quase sempre os charlatões, os mistificadores, os impostores, você observa que os representantes das trevas, a serviço das trevas aqui no corpo físico, quase sempre eles se dizem a serviço do Cristo, a serviço de Deus. Nós estamos passando por isso aqui no Brasil. Quantos médios anticristo, charlatões, mistificadores, outros que se dizem receber o próprio Cristo, que aqui na terra encontra-se a serviço do próprio Cristo. Isso é bárbaro, mas como já dissemos, é necessário que eles hajam dessa forma. É necessário que eles façam dessa forma. Porque conforme já dissemos em outros vídeos, mal sabe as trevas através desses médios que estão a serviço de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque aqueles que realmente têm conhecimento dos desígnios de Deus, eles jamais que são seduzidos, jamais que são ludibriados, jamais que são mistificados. Quem é, não precisa provar a ninguém que é, só procura provar aqueles que não têm certeza que são. Você já parou para pensar nisso? Quem é, não precisa e não tem que provar nada a ninguém. Só procura provar a outras pessoas aqueles que não têm certeza que são. Essa é a realidade. Então, o que esses nossos irmãos estão fazendo, eles estão contribuindo com nosso Senhor Jesus Cristo. Porque aqueles que são, eles não precisam de provas, porque eles sabem com que estão lidando e com que sempre lidou. O bem é o bem, o amor é o amor, sem mescla
sem mácula nenhuma. Então vejamos, esses seres quase sempre se dizem representantes de Jesus. Quase sempre eles se dizem que estão a trabalho para servir nosso Senhor Jesus Cristo aqui na terra. Não se teria dignado comparecer diante de nós se não nos tivéssemos metido em coisas que não eram de nossa conta. Conhece-me de longa data. Sempre fui um herético, impenitente, metido a reformista. Seus soldados estão lá fora, à sua espera. Isso ele dizendo a Hermínio Miranda. Quando, sustentado por luminosos trabalhadores espirituais, começamos a conseguir dele alguma reação positiva, parece entrar em pânico e não consegue ocultar certo temor. Ele que sempre foi destemido, homem de ação. Então nós observamos aqui que, por mais que esses espíritos só se manifestam através do campo vibracional dos médiuns, nas casas espíritas sérias, mas é preciso entender que não é pelo fato dos mentores espirituais permitirem a presença deles ali através dos médiuns que eles se encontram presos, detidos pelos mentores espirituais que não. 90% desses seres, os mentores permitem que eles ali se façam presente, mas respeitando o livre-arbítrio desses espíritos, que é o direito de escolha de ir e de vir. Até porque a comunicação desses espíritos serve de alerta aos encarnados para que permaneçam orando, para que permaneçam vigiando, para que permaneçam policiando os teus pensamentos. É óbvio que assim que eles terminam o diálogo com o doutrinador, mediante o desenrolar do diálogo, eles quem decide se eles querem seguir os benfeitores espirituais ou se eles pretendem retornar aos seus, que conforme aqui disse o nosso irmão, que lá fora encontram à sua espera. Então nem todos os espíritos
que se manifestam através do campo vibracional dos médiuns numa casa espírita séria, nem todos são acolhidos pelos benfeitores espirituais, retornando eles àquele grupo deles nas regiões umbralinas. Porque, conforme já dissemos, os benfeitores espirituais respeitam o livre-arbítrio de cada um, que é o direito de escolha, é o direito de ir e de vir. Eles respeitam. Então, os benfeitores espirituais, neste caso, eles não vão pegando o irmão e obrigando-o a ir para cá, ir para lá, contra a vontade do irmão. Até porque, como obrigar a mente do indivíduo? Ajuda-te, que o céu te ajudará. Bate a porta, que ela vos será aberta. Então é preciso ficar atento até nisto. O que muitos espíritas, creio que ainda não pararam para observar esta questão. Quantos milhões de espíritas saem das casas espíritas crentes de que, entre aspas, os seus obsessores foram acolhidos, amparados e levados pelos mentores espirituais, mal sabendo que aqueles obsessores, ao lado deles, encontram-se do mesmo modo conforme chegou na casa espírita. Porque da mesma forma que nós encarnados temos o nosso livre-arbítrio, que é o nosso direito de escolha de ir e de vir, os obsessores também têm o livre-arbítrio deles. Os executores, os planejadores, os espíritos das trevas têm o livre-arbítrio deles, que os mentores não os desrespeitam. Porque se os mentores os desrespeitassem, ora, estariam agindo contrário aos desígnios de Deus. Porque que leis são estas que os próprios mentores, que teriam que dar bons exemplos, nesse momento falha com o exemplo positivo? Então a pessoa volta para casa melhor, se sentindo bem, mas isso chama-se trégua. É uma trégua do obsessor, esperando apenas que o encarnado se desequilibre para que eles se façam presente no campo vibracional do encarnado novamente. E você sabe que se desequilibrar é muito fácil. É mais fácil desequilibrar do que equilibrar. Não é, Luiz? É. Pois no nível que nós nos encontramos, se nós pararmos para analisar, 99% conspira a nosso favor evolutivo, o que nos dá a impressão de que tudo conspira a nosso favor. Mas é preciso dizer que, devido
a influência do meio onde nós nos encontramos e também a influência dos vícios que trouxemos de existências passadas, os desejos que nós ainda alimentamos na atual existência, manter-se positivamente 24 horas não é para qualquer um, a não ser para um ser que já desencarnou, que chama-se Chico Xavier. Ele sim orava e vigiava. Ele sim. Se você ora e vigia 100%, me desculpa, mas eu não consigo. Por isso eu digo que o processo é relativo. Por isso que eu digo que o processo é muito sutil, é muito, enfim, é imperceptível. E por esse motivo, por aí que os nossos irmãos na erraticidade adentram novamente o nosso campo vibracional através das nossas próprias vibrações. Então, até o próximo dia, o próximo vídeo, onde daremos sequência no tema O Executor, já que o próximo tema, o religioso. Tema maravilhoso também, mas próximo dia.